No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, 2 de junho de 2021. Já chegamos a junho, já chegamos na metade do ano, né? Graças a Deus, muito bom dia. É bom ouvir a palavra de Deus, até porque a palavra diz, né? Romanos capítulo 10, verso 17, diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E aí, tá legal, né? Agora, o Senhor Jesus diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, e pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Lucas capítulo 6, versículos 47 e 48. Você pode ver então que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o Senhor Jesus não pode ser outra pessoa senão o próprio. O próprio Deus esteve aqui falando. As pessoas usam versículos daqui, dali, se mexem para lá, ao mesmo tempo que tentam dizer que são monoteístas, destroem o conceito monoteísta quando dá para o eterno, para o único, para o monos, que a palavra monos já diz logo um, e aí dá dois, três. Então veja que nós temos que ouvir a palavra de Deus. O próprio Deus diz lá em Isaías 55, verso 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55, verso 3. Então, o próprio Jeová nos convida a ouvir a sua palavra. Aí Jesus chega e diz: não, peraí, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7, já é outro texto. Aí Jesus está falando: a minha palavra é que vocês têm que ouvir. E aí o judeu fala: olha, mas a Torá, os profetas nos recomendam ouvir a palavra do Eterno, do Yahuwá, do Todo-Poderoso. E você está falando que temos que ouvir? Então, veja que confusão, porque o Senhor coloca as suas palavras como prioridade na vida de todo aquele que crer. Essa é que é a grande realidade. Lá em Provérbios capítulo 30, verso 5, diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas que ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo e saíram da presença dele alimentados com uma fé sobrenatural. Eu me lembro que quando eu li, a primeira vez que eu li a Bíblia corrida, né, de Gênesis a Apocalipse, eu achei interessante no Evangelho, né, no Evangelho, quando narra que os apóstolos falaram: o Senhor quer que caia fogo do céu, assim como fez com Elias, e consome, mata esses camaradas todos? Isso é fé. Olha como andar com Cristo, você tem fé que só falar vai acontecer. Os discípulos também, por algum momento, tiveram essa ousadia. Por quê? Porque tiveram fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando Pedro falou: se posso ir contigo andando sobre as águas? Se és tu mesmo, que eu vá andando contigo. Pode vir, vem. E ele foi, andando sobre as águas. O centurião disse: olha, basta que o senhor dê uma palavra, não precisa que vá lá curar meu servo, basta que o senhor dê uma palavra. Veja como é interessante. E a Bíblia sempre fala a palavra de Deus. Ele esteve aqui, por isso João vai dizer: a palavra esteve aqui, a palavra andou aqui entre nós. Você está entendendo? Tem que atentar às palavras dele mesmo. Por isso Provérbios 4, lá vai dizer: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas palavras.
Provérbios 4:20. E aí o autor aos Colossenses vai dizer: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3:16. E aí nós temos aqui, ou ouve a palavra de Cristo, ou ouve a palavra de Jeová, mas cadê a palavra do Espírito Santo? São três falando. Como entender esse tipo de monoteísmo, que a palavra, você precisa estudar a raiz da palavra monoteísta, e lá na semântica, na construção, para você entender o que significa. Porque as religiões são consideradas monoteístas, mas na verdade ela tem suas divindades incorporadas a um tal de monoteísmo, e aí o judeu não entende absolutamente nada e nem vai entender. Então, meus amados irmãos, ouve a palavra, aquele que ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou bem fundo. Sabe por que as pessoas deixam de servir ao eterno, ao único Deus verdadeiro? Porque não cavaram fundo. Ficaram apenas na superficialidade. Quantas vezes homens desbravaram esse Brasil pregando a unicidade de Deus e as pessoas maravilhavam-se por alguns minutos, recebiam essa palavra, se batizavam, se alegravam com a mensagem, mas não cavaram bem fundo, ficaram na superficialidade. E aí vem um trinitariano despreparado que vai lá e como diz a própria palavra, a parábola do semeador, arrebata aquela semente que foi colocada no coração, porque as pessoas não têm o hábito de cavar bem fundo e fincar a sua casa na rocha, que nada pode abalar. E aí temos hoje uma série de crentes frágeis, fracos, porque não cavam bem fundo, não alicerçam a sua vida espiritual, são levados por todos os ventos de doutrinas, se afastam da presença de Deus, porque não ouvem a palavra de Cristo, porque aquele que ouve as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, e as observa, ou seja, e as praticam, é semelhante àquele que cavou bem fundo, que se preparou, que buscou lá a base da sua vida. É aquele que busca conhecer todos os dias, que está é incansável com a doutrina da unicidade de Deus. Então, você vê as pessoas hoje simplesmente... peraí, isso aí não é nada, é tudo a mesma coisa. Então, quando o cara vem dizer que tudo é a mesma coisa, é porque esse indivíduo não sabe nada das Escrituras. Está mais perdido do que cachorro quando cai da mudança. Essa é que é a grande realidade. Está perdido com relação à sua fé. Não tem firmeza, não tem base. E aí começa a entrar em depressão e começa a se assustar, se desesperar em meus problemas. E aí se afasta da presença de Deus com a mais facilidade possível, porque não tem base. Porque quando você chama um pastor trinitariano para colocar os pés no seu púlpito e dar o púlpito para ele pregar, ensinar um monte de heresia na sua igreja, é porque você não tem base, não está firme, não está alicerçado. E precisa realmente, de fato, cavar mais um pouquinho, cavar suas bases e alicerçar a sua casa na rocha. Não negocie com a palavra da verdade. Eu vou ficando por aqui. Peço suas orações. A verdade tem que ser dita para você, para mim também, evidentemente. E eu peço que você nos ajude em oração. A partir da semana que vem, a partir do dia 6 de junho, segunda-feira, nós estaremos com o Minuto da Unicidade aqui no YouTube, do mesmo jeito que você que ouve por aqui, e também apenas no grupo de WhatsApp do próprio Minuto da Unicidade. O link está na descrição. Você que recebe no grupo Minuto da Unicidade, continue lá para receber diariamente o áudio. Você que gosta de acompanhar as mensagens e refletir conosco aqui, viu? Que Deus abençoe grandemente. Até amanhã. Minuto da Unicidade.